Bom, vamos iniciar então, pessoal. Boa noite formalizado para todos e todas. Hoje a gente vai finalizar o texto do Yves Tonet, né, que é o livro que chama Democracia e Liberdade, citado pela editora do FAO. O professor Yves Tonet coloca para a gente ali uma série de coisas. Eu pedi para vocês lerem apenas o capítulo 1, que é o capítulo que fala, que versa, boa noite, Divino, vontade, sobre a Revolução Francesa. Na realidade, o centenário da Revolução Francesa. Esse texto do Yves Tonet, ele está colocando um debate inicial sobre o centenário da Revolução Francesa, falando da importância da Revolução Francesa, né? E por que eu sempre começo, pelo menos ano passado, esse ano, achei importante iniciar a disciplina com esse texto do Tonet. Lembrando, nossa disciplina vai estudar a partir da semana que vem os clássicos liberais, aqueles que construíram politicamente todo um projeto do capitalismo, né? Que deu certo, porque está aí até hoje. E inicio com o Yves Tonet porque ele está falando da importância da Revolução Francesa. Eu já falei nas 3 aulas que nós já tivemos, essa é a quarta e última, sobre esse assunto agora, da importância dessa Revolução Francesa, né? Porque é a partir dali que a burguesia chega realmente ao poder. O poder econômico já tinha chegado faz tempo, mas chega no poder político e começa a governar o país, o Estado. E aí implementa uma política, né, de interesse da classe deles, da burguesia. Mas esse antes disso, junto com o Yves Tonet, que a burguesia, antes de chegar ao poder, ela tinha uma série de ideias importantes, não só para quem era burguês, mas para toda a sociedade. Era um projeto universal. O que é um projeto universal? Um projeto que está pensando a política para todas as pessoas, não só de uma classe social, mas de todas as classes sociais. Então, nesse sentido, o projeto político da burguesia, que chega no poder na Inglaterra primeiro, depois na França, ele é um projeto revolucionário. Revolucionário em relação àquele mundo feudal, o mandonismo dos senhores feudais, em relação ao que tinha, era extremamente revolucionário. Explico. Boa noite. Esse projeto político da burguesia era revolucionário por quê? Primeiro, porque era um projeto universal. Não era só para os burgueses, era para todo mundo, todas as classes sociais. Professor, esclarece um pouco melhor isso? Esclareço. Era um projeto político universal em relação à educação, em relação à habitação, em relação a acesso à terra. Gente, isso em relação ao mundo feudal é extremamente revolucionário, porque no mundo feudal a terra é só do senhor feudal, não é nem do burguês, nem do camponês, principalmente, que é a maioria da população. Então o projeto da burguesia coloca coisas que são extremamente importantes, e nesse sentido ele é revolucionário, extremamente importante, porque é avançado em relação à proposta política daquela elite, daquela nobreza feudal, daquela elite feudal. Tudo bem até aqui? Muito bem, esse é o projeto para chegar ao poder. Quando chega ao poder, quando a burguesia começa a governar, isso foi com batalhas, com guerras, com muito derramamento de sangue. Não tem nenhum momento, nenhum registro até hoje, na história da ascensão da classe burguesa ao poder, que tenha sido com discursos do tipo assim: sem violência, é violência pra caramba, é guerra civil, o negócio é extremamente violento. A burguesia não chegou nos senhores feudais e disse assim, eles disseram assim: por obséquio, o senhor poderia entregar o seu poder, que tem nas mãos por mais de 2000 anos, vocês poderiam, desculpe, exagerei, por mais de 1000 anos, vocês poderiam entregar? Imagina, os senhores feudais já estavam armados com a sua cavalaria, que era o braço armado dos senhores feudais, da nobreza feudal, e evidentemente a burguesia também se armou com o exército, inclusive o exército, na princípio, mercenário. É uma guerra civil, quando não uma guerra civil, que é o civil mesmo, aqueles que estão do lado da nobreza, aqueles que estão do lado da burguesia, e ambos vão entrar em conflito, né, colocando a Inglaterra numa guerra civil, ou, no caso, a França numa guerra civil. Então, nesse momento de ascensão, vou repetir essa palavra, a ascensão da burguesia ao poder, você tem um projeto político da burguesia que é revolucionário. Revolucionário, então, nesse sentido, que a proposta política não é só para a burguesia, é para todo mundo. Nós chamamos isso de projeto político universal. Tudo bem? Perspectiva universalista. Pois bem, diz o Yves Tonet, entretanto, a partir de um dado momento, a burguesia passa a ser reacionária. Claro que não foi um dia, de um ano para o outro. É um processo. Mas a gente localiza na história uma data, porque ali foi uma data importante, que marca essa ruptura da perspectiva revolucionária da burguesia e uma perspectiva reacionária da burguesia. É o ano de 1848. Até aqui é só a revisão que eu já falei, né? 1848 começou a pipocar, começou a eclodir uma série de revoltas na Europa Ocidental, em que os trabalhadores, atenção,
atenção, em que os trabalhadores reivindicam do governo burguês agora o cumprimento do projeto da modernidade, o cumprimento da proposta do projeto político da burguesia, que era aquele projeto revolucionário. Primeira pauta, reforma agrária. Segunda pauta, acesso ao ensino. A burguesia defendia uma tese extremamente revolucionária, que o conhecimento deveria emancipar as pessoas, tirar daquela caverna da Idade Média e, a partir da ciência, do conhecimento, da razão, ensinado para todos, todos teriam acesso, né, ao mundo racional, ao mundo da não ignorância e, evidentemente, da participação política, das reivindicações e da efetivação das suas necessidades. Portanto, em 1848, olha lá, a datinha aqui é importante, 1848, volta no tempo, 1789, a burguesia chegou no poder. 1848, mais ou menos 60 anos depois, classe trabalhadora na Europa Ocidental via que 40 anos já é o tempo suficiente para aquele projeto ter colocado em prática, mas não tinha sido colocado em prática. Há um consenso dessa vanguarda, claro que não são todos os trabalhadores, a vanguarda que eles estavam fazendo essas revoltas. Há um consenso no sentido de entender que a burguesia, é evidente que não estava a fim de cumprir o projeto revolucionário da modernidade, e sim manter o que já estava em prática, que era o projeto se transformando em projeto reacionário, só para a burguesia. O projeto da burguesia, o projeto político, perde o caráter universal e ganha, a partir do momento que chega ao poder, isso fica muito explícito em 1848, ganha um caráter particularista, um caráter de classe. A burguesia está tendo acesso à universidade, a burguesia está tendo acesso à ciência, ao conhecimento, às terras, aos negócios, às leis que garantia a proteção da propriedade privada dos burgueses. E a classe trabalhadora, que ajudou a fazer a Revolução Francesa e que apoiou a burguesia, estava junto. Estamos juntos. Estava vendo navios. Resultado, revoltas. São as primaveras, é a primavera dos povos, né? As revoltas de 1848, nós já falamos isso nas 3 outras aulas. Nesse sentido, estas revoltas expressam um momento emblemático para nós na ciência política de rompimento de um projeto político revolucionário, passando a um projeto político reacionário. Claro isso, senhores e senhoras. Isso é muito importante. Porque vocês no dia a dia vão observar muitos discursos sobre a burguesia revolucionária, lá na Política 3, vão estudar bastante Marx. E aí vão ir falar, por exemplo, que até o Marx falou que a burguesia era revolucionária, né? Então o que é que vocês estão criticando a burguesia? Então é dentro dessa chave que o Yves Tonet está explicando para a gente. Ou seja, é claro que ela é revolucionária, ela é o que tinha de mais revolucionário até antes de 48. Em 48 está consolidado que ela abandona aquele projeto político revolucionário e passa a ser reacionário. Está claro isso? Reacionário é no sentido de que não cumpre mais o caráter universal daquelas promessas. Nós sabemos muito bem o que é isso. Ou não? Nós temos aqui mais de 100 anos de parlamento no Brasil, contando o finalzinho do segundo reinado até 2018. E pasmem, pauta do parlamento brasileiro, desde a época do Império até hoje: educação, saúde, habitação. Tem muitas outras pautas, né? Vou pegar só essas 3 aqui que são jargões, todo jargão. Em todo o processo eleitoral parlamentar, os parlamentares prometem cuidar da educação, da saúde e da habitação. Nós estamos em 2018, as pessoas não conseguem ter escola para estudar. Tem gente que não tem eletricidade em casa, tem gente que não tem casa. Alguma coisa está errada. Claro que aqui no caso brasileiro, esse projeto da modernidade já chega aqui, né, quando se institui o parlamento brasileiro, de forma reacionária. Mas é importante que vocês saibam que nem sempre a burguesia foi reacionária. Antes de chegar ao poder, o projeto político construído pela burguesia, ele é revolucionário. E é esse projeto que nós vamos estudar aqui esse ano. Tudo bem? Vocês vão ver que depois dessa noite nós falaremos praticamente nada mais de Marx, socialismo, essas coisas. A gente vai retomar um estudo do início do capitalismo. Como surge? Qual é o projeto do capitalista? O que pensa os liberais? E o pai de tudo isso é o John Locke, que é o autor da semana que vem. No finalzinho da aula eu falo um pouquinho já dele. Então, nesse sentido, é importante situar historicamente o conteúdo que nós vamos estudar e o objetivo do texto do Yves Tonet, o texto do Yves Tonet, que é o texto 0, chamei lá assim de texto 0, é para poder situar a gente um pouco aí em um dado momento da comemoração do centenário, né, 200 anos da realidade, segundo centenário da Revolução Russa, que é o capítulo 1 do livro Democracia e Liberdade, do Yves Tonet. Tranquilos até aqui?
Nós podemos chamar, e é correto que se chame assim, projeto da modernidade. Esse conjunto de ideias da burguesia. Esse projeto da modernidade tem que ser entendido em duas chaves. Em duas chaves minimamente. A primeira chave é a chave revolucionária e a segunda é reacionária. Está fácil daqui, pessoal? Observe. Linha geral que nós vamos estudar com todos esses autores é a construção do projeto da modernidade. A gente vai estudar alguns autores, aqueles que jamais poderiam faltar. Existem muitos outros. Ok? Vou pegar aqueles clássicos dos clássicos dos clássicos que inventaram. Esses caras inventaram o capitalismo. Essa era a tarefa deles. Inventar um sistema político, né, que é econômico, evidente, e social, que é cultural também, para poder ficar de pé e ser disseminado pelo mundo todo. O mundo todo aqui para eles no início é a Europa só. A gente vai estudar isso. O estudo desses vários autores é o estudar do projeto da modernidade, que é o objetivo central desse ano todo. Entender como surgiu e qual eram as propostas dos capitalistas. Eu peço que vocês, assim como aconteceu com Maquiavel, com Hobbes, entendam que, independente do meu direcionamento político, e tenho, aqui nós não somos calouros uns para os outros, né? Tivemos aulas no ano passado. O foco, o que interessa para as nossas aulas na Política 2 é entender o capitalismo. Não é fazer a crítica. A crítica vai fazer o ano que vem. Aqui a gente vai entender, literalmente, como funciona o pensamento desses criadores do projeto da modernidade. É um prato cheio para quem defende o capitalismo, para entender de verdade qual é a proposta do projeto da modernidade burguesa, que a burguesia faz, e quem é contra, evidentemente, conhecer aquilo que é contra de verdade. E vocês vão observar que são estudos profundos aqui, os textos são profundos, né? E eu não trabalho com comentador, vocês já perceberam isso, é a fonte direta. Então o primeiro texto é o John Locke, e o foco central desses autores, qual que era o foco central da burguesia quando chegou ao poder no século XVIII? Era isso aqui, ó. Propriedade privada. Como garantir a propriedade privada? Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente já tem todo o projeto da modernidade desenhadinho. Não parou com a Revolução Francesa, os intelectuais continuaram escrevendo sobre o que seria esse mundo capitalista. Mas para a burguesia, isso que é o ponto inicial aqui, a gente não pode continuar sem não entender isso. Para que a burguesia chegasse ao poder na Inglaterra, 1688, e chegasse no poder na França, 1789. Antes disso acontecer, foi importante, vital, não aconteceria se não existisse um projeto para ser aplicado quando chegasse ao poder. Jean, esse projeto é um livro? Eu disse em outras aulas, e eu respondo de novo, não é um livro. O projeto da modernidade não é um livro, é um conjunto de produções teóricas que estão ocorrendo nesse momento do século XVI, XVII, XVIII, está amadurecido o suficiente para a burguesia falar, nós temos o nosso plano, nós temos o nosso projeto, nós temos um plano de governo. A gente ouve isso até hoje, não ouve? Fulano do partido X tem um plano de governo, político lá do partido X, então, a se apresentar publicamente isso, eu tenho um plano de governo. A burguesia teve que criar esse plano de governo. Claro que está sempre sendo recriado, mas até 1688, que é a primeira revolução burguesa que acontece na Inglaterra, a burguesia só pôde fazer essa revolução em 68, 1600, no século XVII, 1688, quando tinha um conjunto mínimo de intelectuais pensando o que seria um governo burguês. Como é que seria esse governo burguês? Só depois disso é que esses burgueses estão em condições de fazer a guerra civil, de fazer uma guerra literalmente mercenária contra o exército da cavalaria dos senhores feudais, etc., seja na França, seja em Paris, seja na França ou seja na Inglaterra, para tomar o poder. Primeiro tem que pensar. Por exemplo, eu quero escrever um livro, quero publicar um livro. Quer publicar um livro, primeiro você tem que escrever um livro, não é? Eu quero governar, mas tem que saber como é que governa primeiro. E qual vai ser o teu plano de governo? Vai ser mudar a monarquia para uma outra monarquia? Não era essa a proposta da burguesia. Tinha propostas que mantinham até uma monarquia, como aconteceu na Inglaterra em 68, 1688. E essa burguesia manteve a monarquia, mas manteve uma monarquia totalmente diferente. A dinastia Stuart, que é a dinastia que governava, quando rola essa revolução burguesa na Inglaterra, 1688, manteve a monarquia, só que manteve uma monarquia subjugada ao parlamento.
ela não inventou o parlamento. O parlamento na Inglaterra já existia, na época da monarquia. Só quem é que compunha o parlamento? O Congresso Nacional deles lá. Eram as pessoas indicadas pelo rei. Conde, visconde, barões. Agora, com a Revolução Burguesa, o parlamento passa a ser, só um momentinho, o parlamento passa a ser o quê? Composto pelos burgueses, eles próprios ou seus intelectuais, como por exemplo John Locke foi um deles. Mas para poder fazer isso, primeiro tinha que ter todo um arcabouço. Um minuto, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá bem. A unidade, o coletivo Tereza Africana está se unindo para fazer uma ação solidária. A ação solidária consiste em ajudar o colega que não tem uma bolsa. Porque vocês sabem que tem bolsa financiada, mas só que não dá para todo mundo. E aí o coletivo pegou e montou, fez um questionáriozinho. Aí tá assim, ó, preciso de ajuda e quero ajudar. Aí tá, nome, curso, telefone, necessidades, que aí no caso seria alimento, dinheiro para alguma questão, por exemplo, aluguel, água, luz, ou outras coisas que você precisa de ajuda, enquanto aluno daqui. E aí, montaram uma caixinha que na biblioteca, né? A caixinha desses formulários está lá na biblioteca. Os formulários vão ficar lá. Aí, se você precisa de ajuda, você vai escrever e colocar aqui na caixinha. Se você pode ajudar de alguma maneira, você também coloca na caixinha. Pode dar um arroz, feijão, uma isso. tomate. Porque aí, por exemplo, vamos supor, tá aqui, né? Preciso de ajuda. Milena Oliveira, Ciências Sociais, o meu telefone, eu necessito de uma cesta básica, sabe? Aí o coletivo, ele vai olhar esses papelzinhos depois e vai ver, a Milena está precisando de uma ajuda ali com questão de alimento. Aí eu mesmo hoje entrei em contato com o Folha Sulfite para ajudar em isso aqui. E os mercados foram até legaisinhos, o comércio foi até legalzinho em relação a isso, né? Deram Folha Sulfite e tal, e aí eu acho que se a gente montar um ofício, pode até ajudar com cesta básica, porque eles gostam desse negócio de patrocínio, mas não é um patrocínio. No caso, eles estavam apoiando a causa, né? Eles estariam apoiando, mas um negócio de burocracia e tal, para eles ensinarem. E eu vi assim que, pelo menos nos lugares que eu fui, foi bem aceito a ideia. E eu acho que seria legal, porque nós, enquanto alunos, também olhar para o coleguinha, ver se ele está precisando, porque não dá bolsa para todo mundo, infelizmente. É isso, esse é o recado. E também estejam convidados a conhecer o coletivo Tereza Africana. Obrigada. Obrigado, gente. Você também compra minha amiga que vou formar, tá? Muito obrigado. Obrigado, meninos. Obrigado. Já comprou, professor? Ainda não. Você me deu salário, eu compro. Ah, tá bom. Já vou orar. Ah, desculpa, não era não. Vou orar. Menino. Mas John Locke, de certa forma, ele não defende o capitalismo, ele sabe que nós trabalhamos para dar suas ideias. Na realidade, ele defende. Ele não tem uma posição política definida, como hoje vemos. Só quem realmente viu quem era o John Locke. Naquela época lá, por exemplo, a resposta é sim, ele defendia, né? Mas ninguém falava capitalismo naquela época, né? O governo com autoridade máxima do poder supremo legislativo. Né? Então essas palavras que nós usamos hoje, pessoal, tipo assim, ó, o capitalismo, burguesia já usava, né? Mas isso é novo, né? Isso é da Revolução Francesa em diante. Ali, Locke, ele está na época da Revolução Inglesa, né? E ele é um dos intelectuais. Ele, Luzia, ele é o pai do capitalismo, é o pai do liberalismo político. Ele teria consciência, porque eu sou político de Locke, não dá para entender, ele teria consciência da repercussão que tem hoje. Ele só estava impondo a ideia dele e ponto final. Não. Sabe por quê? Ele tem total consciência. Veja bem, ele é um médico que, ao passo que ele está lutando contra a monarquia, isso vai ficar claro nos estudos com o próprio texto do autor. Ele é exilado, ele vai se autoexilar na realidade, porque ele viu que a monarquia ia matar ele se exila na França. E continua escrevendo, produzindo e divulgando as ideias para a classe burguesa. Ele é um mentor, galera. Quem é o pai do capitalismo no sentido político? Chama John Locke. Ele é o pai do liberalismo político. E aí o que acontece? Tanto que quando a burguesia consegue vencer, Luzia, a Revolução Inglesa de 17, 68, ele volta para a Inglaterra e se torna um parlamentar.
Se tem alguém que tinha uma consciência de que estava fazendo história, né, esse alguém era John Locke, né? Ele sabia muito bem a situação em que encontrava a Inglaterra e como aquele modelo monárquico ele estrangulava o pescoço dos grandes comerciantes, que são os burgueses, com as políticas protecionistas, só os chegados do rei, etc. e tal. Por isso ele defende o liberalismo político, que já defendia também ao mesmo tempo o Adam Smith. E aí o que acontece? Não se esqueçam de um dado biográfico. John Locke é dono de uma das maiores companhias de escravos. Ele é um dos maiores burgueses internacionais daquele momento. E a mercadoria principal que ele vendia é carne humana. Pai do liberalismo político. E vai só ficar claro aí quando eu começar semana que vem o texto do Locke, né? Então, assim, certamente ele tinha uma consciência gigantesca, né? Ele estava se preparando e conseguindo preparar toda uma classe na Inglaterra, não só ele, mas ele é certamente o mais emblemático. Tanto que quando tem a Revolução Inglesa, ele volta para ser parlamentar, compor o parlamento. Ele sabia do que estava falando. E o parlamento vai funcionar, pela primeira vez, de acordo com esse texto que nós vamos estudar aí, que é o segundo tratado sobre o governo civil. Ou seja, qual é o parâmetro do novo funcionamento? Vamos chamar assim, a ordem interna da casa parlamentar. Passa a ser o segundo tratado do Locke. Ele não é bobo, ele está escrevendo uma coisa, ele está propondo. É aí que está a questão que sempre eu aproveito para falar aqui, acho que ficou bem claro para a turma do ano passado, e quero que fique bem claro aqui para vocês também. Militância política e produção intelectual nunca esteve separado. Nunca. Esses caras, eles são todos militantes da classe burguesa e do partido burguês parlamentar, em inglês, no caso do Locke, né? E são intelectuais, produzem para mudar. É o mesmo princípio de qualquer revolucionário que vocês possam ter ouvido falar, ou estudaram, né? Entender para transformar e, claro, governar, ter o poder, né? Esses caras, não vai ter um que nós vamos estudar aqui que não é militante, nenhum, todos são militantes, são intelectuais e têm uma proposta política de chegar ao poder, e chegaram, todos eles chegaram, beleza? Então, observe o seguinte, a burguesia chega ao poder, claro isso para vocês, não é com licença, senhores nobres, é uma guerra, né, que envolve, é claro, guerra civil. Chegando ao poder, ela só pôde conseguir essa conquista de chegar ao poder e governar, porque já tinha, ao passo que chega ao poder, a militância e produção intelectual acontecendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Nós temos John Locke, nós temos, e aqui eu preciso retomei na penúltima aula com vocês, quero retomar agora. Lembra de um autorzinho florentino que nós estudamos no meio do ano passado? Nicolau Maquiavel? Maquiavel não vive para ver todas essas coisas que a gente vai estudar aqui agora, mas ele está sendo referencial para o John Locke, está sendo referencial para o Barão de Montesquieu, está sendo referencial para o Alexis de Tocqueville. Por que Maquiavel está sendo referencial para esses caras? Porque lá atrás, antes do Locke, 1513, vocês lembram disso? 1513, o príncipe, ele já está se ocupando de entender coisas que já são concretas, muito particularmente na cidade de Florença, de Veneza, de Gênova, sobretudo Florença. Mas aquilo ali era o germe de uma classe de comerciantes que beberam com o renascimento comercial de um poder aquisitivo econômico tremendo e não se contentavam mais só com ações. Eles queriam o governo. Não contentavam-se mais só com o poder econômico, mas queriam também o poder político. Só que ali na época do Maquiavel não tem ainda essa burguesia condições de tomar o poder da monarquia. Seja na França, que é o grande referencial de monarquia para o Maquiavel, e Espanha, outro grande referencial de monarquia para o Nicolau Maquiavel. Mas ele está captando ali que tem algo novo que deve ser feito. Nesse sentido, Maquiavel, ele abre as portas da modernidade, mas o mundo ainda não era moderno, ele está abrindo a porta. É como se na política o Nicolau Maquiavel apagasse a luz da Idade Média e começasse a construir um candeeiro, uma lanterna, para entregar na mão do John Locke e falar, vai, acende o mundo moderno aí. Esse mundo moderno é o mundo capitalista. Porque na época do Nicolau Maquiavel, politicamente não estava estruturado a França. Foi o que fez com que ele teve essa visão. Não é na época de John Locke que politicamente já estava estruturado, não é a nossa época hoje. O que dá para entender, eu até fiquei curiosa, é que quando teve todo um processo de evolução, um grande intelectual que trouxe em base a uma ideia, tem que ver se politicamente estava estruturado o governo ou não. As formas de governo estavam estruturadas, mas eram outras, né? Na época do Maquiavel, o que tem estruturado na França? Muito bem estruturado. Monarquia. Monarquia. E na Inglaterra, monarquia. Peguem esse paralelo. Pense rapidinho pensar no Maquiavel. É 1513. Ainda não aconteceu nenhuma revolução burguesa no mundo. Ia acontecer.
E não aconteceu por quê? Porque tem estruturado na França uma puta de uma monarquia. Dinastia Bourbon já estava governando na França, extremamente organizada, extremamente centralizada, e controlava as finanças, e controlava parte da burguesia. A burguesia estava se constituindo enquanto classe. Entendem isso? Ainda no século XV e iníciozinho do século XVI, a monarquia Bourbon na França e os Stuart, Tudor e Stuart na Inglaterra, eles controlam os burgueses, ainda são parceiros. É o momento das grandes navegações, que eles têm parceria, vão fazer viagens para a América, para a Ásia, para a África. Agora, chega um momento, no final do século XVII, que a burguesia já não é mais só grandes corporações, são muitas outras grandes corporações que se constituíram como classe social, coisa que na época Maquiavel não existia. Então, só por isso que no século XVII, 1688, é que tem condições objetivas e subjetivas para que acontecesse a primeira Revolução Burguesa. Condições objetivas: crescimento econômico cada vez maior da burguesia, constituição da burguesia enquanto classe. Isso acontece depois de 1513. Condições subjetivas: uma burguesia que pensa enquanto classe, que tem projeto político, é o projeto da modernidade que está sendo construído. Quando isso minimamente está, assim, vamos chamar lá, estruturado, organizado, aquela estrutura monárquica, que aí já no século XVII está em crise, vai sucumbir, vai perder, vai entrar em guerra. Tudo bem? Esse processo é importante para a gente não perder de vista o Nicolau Maquiavel. Esse é um dos sentidos que a gente estudou Maquiavel naquela época, né? Ou seja, ano passado, para entender que o Maquiavel está conseguindo enxergar alguma coisa, só que ainda na subjetividade do Maquiavel, ele não vê concretude nisso, porque o poder ali é um dos monarcas. Está se constituindo a classe burguesa, ainda não é classe. A burguesia existe, vai se tornar classe só um século depois. E quando tem consciência de... é classe, objetivo. Subjetivo. Quando tem consciência de que é uma classe poderosa, vai se organizar para poder chegar ao poder. Se organizar como? Se organizar militarmente, politicamente, mas não só. Tem que ter um projeto político. Como a monarquia tinha também um projeto político. Conseguiram esse projeto político e chegaram ao poder. Tranquilos? Então, nesse sentido, volto para o quadro que eu escrevi uma palavra aqui. A burguesia chega ao poder na Inglaterra em 1688 e na França 1789. Inglaterra e França. E que é isso? Revoluções burguesas. A burguesia no poder. Vou colocar poder político porque precisa entender que ela já tinha poder econômico. Mas agora ela precisa todos os poderes concentrados. E aqui é o poder político. Tem que dar ênfase. Uma sala de política. Muito bem. Por que a burguesia quer isso? Essa é a quarta aula, todas elas com caráter histórico, a gente poder entender o chão social que a política liberal capitalista está sendo construída. Veja bem essa história. Quando tinha um governo monárquico estruturado, foi estruturado porque a burguesia se uniu com a monarquia e construiu o Estado moderno nacional absolutista. Não são inimigos, são parceiros. Tanto que, uma vez que Portugal cria o Estado Nacional Português, a dinastia de Borgonha, o rei de Portugal se une com os burgueses, comerciantes, vou chamar assim, de Portugal, para fazer grandes empreendimentos. Isso são as grandes navegações. Quando na Espanha isso acontece, criação do Estado moderno nacional absolutista da Espanha, ou seja, os reis dominando, esses reis se uniram com os comerciantes, que eram, sobretudo, também espanhóis. O que eles fizeram? Grandes navegações. Para a coroa portuguesa, para a coroa espanhola, vamos chamar assim, os reinos ibéricos, Península Ibérica, os dois reinos que tem lá, Portugal e Espanha. Os reinos ibéricos tinham um interesse em ampliação dos seus domínios. Não ser só reino. Quando você usa o exército para aumentar o seu reino, tem uma palavra romana, latina, que assim fala, imperium. Você cria um império.
A gente fala de Império Espanhol, Império Português, não é só reino não, é Império. Ou seja, tem terras além do reino que domina, que é dominado por esse reino. Eles não conseguiram fazer isso sozinhos. Quem ajudou Portugal a criar o Império Português foram os comerciantes. Quem ajudou a Espanha, a mesma coisa, foram os comerciantes. Agora vejam só os comerciantes portugueses ajudaram Dom Manuel a fazer um grande império português? Claro que não. Sabe por quê? Porque os comerciantes não eram só portugueses, eram também espanhóis, florentinos, venezianos, genoveses, belgas, ingleses. Está dando para sacar? Eu, Jean, sou um comerciante português, mas que também tenho investimento na Suíça. Em Zurique eu tenho lá minha casa de ópio, por exemplo, ou vendo açúcar em Zurique, ou posso, sei lá, plantar batata nas Antilhas. Já é um comércio internacionalizado. O que eu estou contando dessa história é para poder focar ali, propriedade privada. A burguesia está ajudando a criar um reino monárquico forte, não porque ela é filantropa, eu vou ajudar esses reis aí, né? Porque diz a doutrina política deles, o projeto político deles, que eles são abençoados por Deus, eu sou cristão, então eu vou uma aranha no seu pé. Eu vou ajudar, então não é isso não. Isso é um discurso que existe, mas não é isso não. Há interesse econômico. Por quê? Veja só, antes, pessoal, de criar o Estado moderno, né? Não no mundo medieval, no mundo antigo, perdão, né? Você tem a realeza, o rei. Mas esse rei não tem poder aqui nesse Estado. Quem tem poder é o senhor dos feudais. O poder está descentralizado. Você está pela quarta vez no Jefferson. Vocês estudaram isso com o Jefferson ano passado. Não é à toa, para poder usar isso agora. Com aquele mundo feudal. A primeira aula foi o que eu falei para vocês? Crise do mundo feudal. Já estudaram isso com o Jefferson. A gente já está lá agora. Com a crise do mundo feudal, esses reis que estavam despoderados se unem com os comerciantes para poder centralizar o poder. O que significa isso, Jean? Franca ligação com isso aqui, ó. Antes, imagina que tinha cada cruzamento desse aqui é um feudo, tá bom? Já viram esses gráficos mais ou menos, provavelmente. Se eu sou um comerciante, eu chego a vender aqui, nossa, encarece demais. Cada saída de uma entrada de um feudo, eu tinha que pagar tarifa alfandegária, tem isso até hoje. Se a minha paçoca custa R$10, eu tenho que passar 15 feudos, não vai custar mais R$15 minha paçoca quando eu chegar lá no outro lado do norte, por exemplo, do sul ao norte. Com a criação do Estado Nacional, essas tarifas alfandegárias internas, dentro do Estado, sumiram. Há uma padronização de pesos e medidas. Isso é tudo o quê? Boa vontade do rei? Não, isso é reivindicação da classe comerciante, que apoiou o rei para chegar ao poder, mas nessas condições. Nós apoiamos, mas nós temos condicionalidades. Abolir as tarifas alfandegárias, unificação do sistema de pesos e medidas e cobrança de impostos, do qual o dinheiro não vai para nós burgueses, vai para o rei aqui, ó. Só que esse rei pega esse dinheiro e empresta a juros baixíssimos para os seus parceiros econômicos, que são aqueles que chegaram ao poder. Para tudo, já entenderam por que vocês estão estudando Ciência Política 2, esse assunto? Empresários que financiam campanha política, que fazem chegar ao poder, que por sua vez esses políticos farão políticas públicas. Está dando para entender isso? Essa é uma estrutura que está em pézinha, não mudou nada. Muda nomes e personagens, mas a estrutura de poder, ela está intocável. Séculos, mais de 5 séculos. Desculpe, mais de 4 séculos.